capítulo 21 de João. Nós vamos ler dos versículos 15 em diante. João 21, verso 15, os versículos 15. Naquele encontro, em que Jesus, já ressuscitado, vai até a beira do mar, onde os discípulos estão pescando. Dentre eles está também Pedro. E nós vamos falar um pouco do personagem Pedro para o tema o amor no relacionamento. Vamos falar sobre isso. E como eu disse, nós queremos ser uma igreja relacional. Nós queremos nutrir um bom relacionamento com Deus, com as pessoas. E nós precisamos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, como é que Deus quer que nós sejamos, ou como Ele vai fazer com que nós sejamos, Momento em que Lucas falava a respeito de nós sermos luz neste mundo e refletir na verdade, Essa luz que é a verdadeira luz, que é Cristo, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, de falar, de nos relacionarmos, isso aí somente pelo poder do Espírito. Então nós vamos ler. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar comigo. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão então entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quero apenas ressaltar, antes da gente continuar, que Pedro, ele afirma por final que ele ama. Aí, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Depois a gente vai tentar explicar melhor isso. E aí então, seguindo, na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ou não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Estavam no caminho. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia lhe recostava também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é o que há de trair? Então, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que serás? Esse que vinha atrás deles. E aí então disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas que se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém. Vamos orar. Que o Senhor
nosso Deus, nesta noite nos abençoe, nos ilumine, nos dê graça na explanação da Tua palavra, nos abençoe com a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Assim, né? Você já se pegou brigando com a sua consciência, por alguma razão? Você já se pegou assim, buscando você mesmo dentro da sua própria consciência? Quando você está pensando, falando com seus botões assim, eu já, por algumas vezes. Hoje, por exemplo, eu vou me buscando, vou tentando me achar. Eu fico cantando aquela música, aquele hino do Milton Nascimento, viu, Zé Antônio? Já viu aquele hino dele? Eu, caçador de mim. Estou brincando com o Zé, porque tem um cântico dele que ele cita essa frase, né? Eu, caçador de mim. Eu fico assim me caçando às vezes. Eu fico me caçando, pior que eu me acho. E quando eu me acho, eu levo um susto. Me assusto com quem sou eu. E o que eu faço? Eu fujo. Eu saio correndo de mim mesmo e eu vou à procura de um outro eu, porque aquele me assustou. Porque eu não quero aceitar muitas vezes aquele eu que de verdade eu sou. Isso tem uma coisa ruim, pode acontecer com qualquer um de nós, é nós tentarmos ser aquilo que de fato nós não somos. Isso é muito ruim. E pior do que isso, é você se decepcionar e não aceitar de fato quem você é. Eu fiquei pensando, quando eu estava estudando no seminário, alguns nomes que a professora de hebraico citou, como o de Adão, de Abel. Eu falei, é isso que a gente é mesmo, né? E a gente brincou, lembro disso porque a gente brincou no seminário quando ela falou que Adão tem muito a ver com terra, terroso. Então já pensou que nome bonito, né? Oi, terroso, meu filho, vem cá. Né? Ou então, ô bolinha de sabão, vem aqui, que é Abel, né? Bolha de ar. É nome Abel. E a gente é isso mesmo, né? É o que a gente é. A gente é terra, a gente é pó, a gente é bolha de sabão, uma brincadeira do sabão, né? A gente é bolha. E a gente às vezes quer fugir dessa realidade. Mas isso tem muito a ver com o nosso tema. Essa questão da gente se buscar e da gente tentar se descobrir, e quando a gente de fato olha para nós mesmos, que lá no íntimo a gente sabe quem nós somos, cada um de nós sabemos quem somos, e a gente se assusta com isso, a gente não quer ser assim, e às vezes a gente foge disso, tentando buscar uma outra imagem do meu eu. Isso é um problema seríssimo nos relacionamentos. E como é que a gente lida com isso então? Porque a gente ama, né? A gente ama. Mas a gente ama sempre com o desejo de que nós sejamos também amados. Né? A reciprocidade no relacionamento de amor. É a mutualidade. E não apenas isso, a gente não quer apenas, vamos falar de relacionamento de modo geral, mas um exemplo de casamento, por exemplo. Quando eu conheci a Elaine, e eu flertei assim, olhei, a primeira coisa que eu queria saber se eu tinha de volta um olhar também. E foi um olhar assim, matante, né? Aí eu falei, ixi, tô pego. Foi assim com você ou... Foi mais ou menos? Isso, né? Mas a gente peguei, tô pego. E a gente não quer apenas que a pessoa retribua aquele amor que nós estamos querendo dar a ela ou dando para aquela pessoa, mas nós queremos também que ela reconheça esse nosso amor como o melhor amor do mundo. Um amor top, até brinquei com a Helene hoje numa linguagem de alimentação. Esse amor aí seria o amor de um restaurante que eu conheci recentemente aqui, no Maia. Amor top, né? Na Coco Bambu, esse tipo de amor, né? Bonito restaurante e tal. E a gente quer sim que a pessoa ache, e a gente promete, não, eu vou te amar com todo o amor do meu coração, e eu tenho o melhor amor do mundo, e olha, é isso aí que você tem que acreditar de mim, isso para a gente mesmo se sentir bem. Essa é a verdade. A gente quer se sentir bem sobre nós mesmos, né? E aí é que a gente se frustra, porque nós queremos que as pessoas vejam em nós esse amor perfeito, e nós achamos que nós podemos dar esse amor perfeito, mas é por ilusão, né? A gente sabe lá no fundo da alma
que nós não somos perfeitos, portanto, nós logo também não conseguimos amar com amor perfeito, de maneira nenhuma. Nós nunca vamos amar com perfeição. E tem uma frase de Blaise Pascal que eu gostaria de ler para vocês, que ele diz assim sobre essa questão do amor. Ele diz assim, olha, nós gostaríamos de nos amar plenamente. O problema do amor próprio é que ele esbarra no fato de que nós sabemos que nós somos cheios de defeitos. Então, ele está dizendo, nós gostaríamos de nos amar plenamente. Está falando do amor próprio. Mas a gente esbarra no problema de que nós sabemos que nós somos cheios de defeitos. Então ele vai buscar aqui o que ele diz que as pessoas fazem. Então, nos esforçamos para construir um eu ideal. Você vai buscar um eu ideal, a fim de apresentar esse eu ideal para os outros, para as pessoas, a fim de que essas pessoas amem esse eu ideal. E aí então, se isso acontecer, nós então aceitamos, né? Eu vou me sentir então que eu recebo esse amor que eu mesmo gostaria de dirigir a mim mesmo. Entendeu? Então você vai criar um eu ideal para que os outros amem esse eu ideal em você, e quando você vê que isso aconteceu, você então aceita isso e recebe esse amor que você gostaria de ter por você mesmo. Mas isso aí é uma pura ilusão, não é verdade, né? Porque nós somos bolinha de sabão. Nós precisamos ter um melhor conceito de nós mesmos para podermos amar realmente como Deus quer que nós amamos. Então, indo um pouquinho antes de entrar no texto mesmo que a gente leu, mas falando do personagem Pedro, Pedro é esse tipo de pessoa. Pedro é uma pessoa que ele tinha todo o desejo, por exemplo, de atender às expectativas do que Jesus esperava dele, por exemplo, o seu mestre. E ele queria amar Jesus com todo o amor do seu coração, e ele prometia para ele mesmo, e ele acreditava nisso, de que ele amaria o seu mestre até o fim, de maneira impecável. Esse era o conceito de Pedro sobre si mesmo. Senão você olha comigo no texto de, não vamos precisar ler agora, mas no texto de Lucas, o capítulo 22, do versículo 31 até o 34, um texto aí correlato, onde Jesus diz uma coisa para Pedro. Ele fala para Pedro, ó Pedro, em outras palavras, né? Você vai passar pela peneira do diabo. O diabo está autorizado, né? Ele me pediu a sua alma para peneirar você como trigo. Mas eu intercedi junto ao meu Pai por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ajuda os teus irmãos. Sabe o que Pedro respondeu para Jesus, quando Jesus falou isso para ele? Que é isso, Senhor? Eu estou disposto até a ir contigo para a prisão. Eu estou disposto a ir contigo até para a morte. E Jesus então falou para ele assim, Pedro, deixa eu te antecipar aqui, deixa eu predizer uma coisa para você. Na verdade, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. E olha, mas veja o conceito que Pedro tinha dele. Ele achava que não, mas pensou como foi frustrante para o Pedro, quando ele se viu negando Jesus, quando ele se viu dizendo, não conheço esse homem, por 3 vezes. E o texto vai dizer que Jesus então quando sai, fita os olhos em Pedro e ama Pedro. E sem palavras, acho que Jesus transmitiu a maior mensagem para Pedro ali. E Pedro, quando então viu a Jesus, ele se lembrou daquelas palavras de Jesus, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Pedro agora se encontra com ele mesmo. Ele se frustra no eu dele. Esse sou eu. Eu não esperava que eu fosse isso que eu estou vendo de mim mesmo. É isso que Pedro sente. E ele chora amargamente. Mas então agora saindo dessa parte, vamos para o texto que nós lemos. Vocês percebem que Jesus fala com Pedro por 3 vezes sobre a questão do amor. Né? Estamos falando sobre o amor nos relacionamentos, então Pedro ele é abordado por Jesus. O que acontece? Depois dessa frustração que ele tem consigo mesmo, Pedro foge de si mesmo. Ele foge de si mesmo e foge de tudo. Ele volta a pescar. Ele volta para a velha vida. Jesus morreu. E eu frustrado comigo mesmo.
E eles estão pescando numa noite. De repente, lá da praia, uma distância talvez, não sei, de 100 metros, alguém grita: lance a rede para o lado direito. Eles não tinham pescado nada ainda. Uma cena semelhante àquela de quando Jesus chamou a Pedro para ser discípulo. E eles olharam: lança a rede para o lado direito. Então a rede foi lançada e eles pegaram, acho que 153 grandes peixes. A rede veio arrebatada de peixes. E aí então eles percebem que é o Senhor. E Pedro, numa atitude de, não sei o que aconteceu com Pedro naquela hora. Sei que Pedro mergulhou, tirou a capa, mergulhou. Sei, acho que agora eu vou dar um abraço em Jesus, eu vou conversar com ele, eu não sei. Mas a Bíblia também não fala nada disso. A Bíblia não conta esse momento em que o Pedro chega na praia e encontra com Jesus. A Bíblia já parte no verso seguinte de que eles então jantam, que eles comem o peixe, que já estava lá sendo preparado por Jesus. E aí ele então chama Pedro para uma conversa e ele começa a fazer essa pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. A primeira pergunta ele diz: você me ama mais do que estes? Olha que interessante, porque era o que Pedro realmente achava de si mesmo. Eu amo o Senhor mais que todos esses aí, porque o meu amor é forte. Só que agora ele já não mais tem esse conceito. Ele está frustrado consigo mesmo. Ele está fugindo do seu verdadeiro eu e na verdade ele está no nada agora. Você me ama mais do que estes? Ou do que estes? E de Pedro dizer: Senhor, eu te amo. Mas se a gente olhar a palavra, e aqui vale a pena a gente observar o texto no seu sentido original, porque nosso idioma vai dizer de amor, 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 amor. Mas é interessante que no texto aqui, Jesus pergunta para ele assim: Pedro, você me ama com o amor de Deus, o amor perfeito de Deus? É isso que Jesus pergunta para ele. Seria mais ou menos assim, eu não sei falar grego não, e nem quero aqui me aparecer, não é isso, apenas para tentar fazer entender. Ele vai perguntar para Pedro assim: Petras, agapas-me, você me ama com o amor de Deus, que é o amor ágape. E Pedro responde num outro tipo de amor. Pedro responde no amor filéu, amor de amigo. E Pedro diz: Kyrios, que é Senhor. Filia-te, eu te amo com amor de amigo. E Jesus pergunta a segunda vez para ele: não, eu não quero saber se você me ama com amor de amigo. O que eu estou te perguntando é se você me ama com o amor de Deus, com amor perfeito, pleno. E Pedro mais uma vez responde: Senhor, eu te amo, mas com amor de amigo, mas eu te amo. E Jesus então, terceira vez, usa a mesma qualidade de amor de Pedro e diz: então Pedro, você me ama com amor de amigo? Aí ele faz a pergunta pela terceira vez assim. Então Pedro se entristece e diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe que eu só consigo te amar com amor de amigo. Então daí Jesus começa então a tratar, né, o coração de Pedro, porque tudo que Pedro realmente precisava fazer era ter consciência de si mesmo, a verdadeira consciência de si mesmo. Essa é a primeira aplicação nessa reflexão simples que eu quero fazer. Primeira coisa que nós precisamos para a vida, no relacionamento com Deus, com as pessoas, é tomarmos consciência verdadeira de quem nós somos. E de como é que nós amamos a Deus, se é que amamos a Deus. Porque é possível que você pense que ama a Deus e não ama. Talvez você já esteja mais interessado ou interessada em Deus, ou naquilo que Ele pode lhe dar, do que realmente amá-lo, ainda que com a medida que Ele te deu de amor. Então é uma noite para a gente refletir a respeito de que, primeira coisa, o que nós aprendemos com esse texto? Que nós precisamos tomar consciência de verdadeiramente quem nós somos. E o que é que nós somos? Nós não somos perfeitos. Nós temos limites para amar. Basta um pisão no calo
e você já muda o seu comportamento. Todos nós temos esse temperamento. Como eu falei no domingo passado sobre a ira pecaminosa, está dentro da gente. Está dentro. É uma circunstância apenas para uma porta se abrir e a ira pecaminosa aparecer. E machucar pessoas. E com relação a nós, no que diz respeito a termos consciência de nós mesmos, é isso. Tomarmos consciência do quanto nós somos incapazes. Isso nos traz um pouco de tranquilidade, porque quando você realmente assume e aceita, você vai em busca de si mesmo, e você aceita quem você é, você começa então a entrar numa possibilidade de haver em você uma transformação pelo poder de Deus. E aí você vê realmente que o que está acontecendo na sua vida em relação ao amor não é seu, é de Deus, amém? Isso é muito importante, da gente ter essa consciência de nós mesmos. Quem sou eu, de fato? Quem eu sou? Eu sou isso aqui que a Bíblia diz que eu sou. Hoje de manhã nós falamos, num tema em Romanos, no capítulo 1, de que qual é a condição do homem diante de Deus? Perdido, condenado. O que é o coração do homem, segundo a Bíblia? É mau. Qual a tendência do homem para o pecado? Então é isso que nós somos. E é somente isso que nós podemos oferecer, quando muito, às vezes numa imagem de um eu ideal, não de quem você é de fato, amarmos um pouquinho diferente, mas uma hora a gente se frustra com isso. Então temos essa consciência de nós mesmos, e Jesus faz essa pergunta para Pedro, justamente para que ele, Pedro, respondesse para ele mesmo. Pedro, você me ama? Eu quero que você tenha consciência de como é que você me ama. Porque Jesus já sabia. Eu sei como você me ama, sempre soube. Lembra lá que nós lemos? Eu já te avisei lá atrás que o diabo ia pedir você para peneirar na sua vida, para bagunçar com você, que ele ia plantar o terror com você, mas que eu já tinha intercedido por você junto ao Pai, que estava tudo bem. Para você não enfraquecer na fé, e quando você se convertesse, ou seja, tomasse consciência de si mesmo, e visse realmente que sou eu que faço as coisas na sua vida, aí então você cuidar e ajudar os seus irmãos. Mas o Pedro, o que o Pedro faz de pronto? Rejeita isso. Não, Senhor, não sou assim não. Não sou mole desse jeito como o Senhor está pensando, não, fraco na fé, não. Eu vou com o Senhor até para a morte. Mas não durou algumas horas para essa convicção de si mesmo cair por terra. E agora Pedro está aqui sendo tratado pelo Senhor. E eu penso que agora, quem sabe ele esperasse uma reprovação de Jesus, e Jesus diz assim, apacenta minhas ovelhas. Talvez eu perguntasse, mas Senhor, mesmo, apesar de tudo, mesmo o Senhor sabendo, bom, eu sempre soube. Você não viu lá que eu te disse? Eu sempre soube. Você que não tinha consciência de si mesmo, percebe? Você que agora tem consciência, então agora você está pronto. Porque agora você sabe que quem vai fazer alguma coisa em você e através de você, na vida dos outros, sou eu. Não você. Porque senão Pedro ia se dar mal. E o Jesus fala uma segunda coisa para ele. Nós vimos isso no verso de número 18, né? Não, número 15. Do 15 ao 17. Ele faz as perguntas. E agora, no versículo de número 18, Jesus convida Pedro para uma missão. E nessa missão ele convida Pedro para fazer o seu trabalho. Verso 18, olha. Vamos ler o verso 18 lá? Coloca para a gente, Graça. Jesus vai dizer para ele, ó, na verdade, esse é o 18? Na verdade, eu te digo, Pedro, que quando você era mais moço, você te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E isso, a Bíblia própria mostra que Jesus estava se referindo à maneira como Pedro glorificaria o Senhor com a sua morte, a maneira que Pedro iria morrer na obra de Deus, na missão de Deus.
Pedro, em última análise, eu quero te dizer que a missão que eu tenho para você é que você vai morrer glorificando o meu nome. Você vai ser fiel até a morte, com esse amor aí que você tem, porque eu vou estar com você. E você tem uma missão muito dura. E Pedro agora aceita. Pedro agora aceita. Você não vê Pedro depois lá encarando todo mundo na boa, né? Aí Pedro vai firme lá pregar o evangelho, os caras prendem Pedro. Se você não parar de falar de Jesus, nós vamos te matar. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. E acabou o medo de Pedro, acabou a frustração de Pedro. Pedro agora estava consciente de quem ele era e consciente de quem era o Deus a quem ele seguia e servia. Era diferente agora. Agora mudou tudo. Então tem uma missão para você, Pedro. E isso se aplica para nós da mesma maneira. Nós precisamos ter consciência de nós mesmos. E nós precisamos aceitar a missão que Deus nos dá, na confiança de que Ele é quem vai nos dar capacidade, Ele é quem vai nos sustentar para passar muitas vezes até por situações que nem nós imaginamos, difíceis muitas vezes. E como há de ser isso? Ele não responde. Ele apenas diz para você: siga-me. Quando Tomé perguntou para ele: Senhor, para onde é que o senhor vai? Quando ele disse que ia para voltar para a casa do Pai, como que é o caminho? Ensina para a gente. Ele não deu mapa. Falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, você me segue. Você me segue, assume a missão que eu te dei, aceita a missão que eu te dei e confia em mim. E Deus está com você. Ele vai te levar. Então Deus tem uma missão para você nesse ano de 2020. Tem para mim nesse ano de 2020. Eu não sei de fato quais são as tarefas que Deus vai colocar para que eu faça. Eu sei que eu tenho um ministério, um chamado. Eu não sei qual dom que Deus vai querer que eu compartilhe nesse ano de 2020, de que maneira. Eu não sei por quais dificuldades Deus vai permitir que eu passe para a glória do nome dEle, como ele citou para o Pedro. Satanás pediu autorização, já foi dada autorização para ele peneirar você, você vai passar por um estreito, ele vai aterrorizar. Mas eu já intercedi por você diante do meu Pai. E Jesus, irmãos, Ele continua intercedendo por nós diante do Pai. Nós temos dois intercessores. O Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus, Ele é nosso intercessor. Ele continua nos momentos em que as coisas ficam ruins para nós, quando no mundo espiritual, Satanás, que a gente não sabe como é que ele vai chegar e o que ele vai fazer, ele continua intercedendo por nós diante do Pai, e Ele continua nos conduzindo seguros em suas mãos. Então não sei, mas Deus tem uma missão para você. E Deus, claro, não vai mandar um anjo. Ele vai usar a minha vida, a vida de outro irmão, de uma irmã, te convidar para fazer algo. Deus vai te mostrar algo que você vai fazer no seu dia a dia, no seu trabalho, lá na escola. E Deus vai mostrar claramente para você que Ele quer que você realmente naquele momento esteja à disposição dEle para aquela missão. E aí você vai saber que é Deus. Você tem duas coisas a fazer. Ou de duas uma. Dizer não, ficar com medo, fugir, ou por consciência de si mesmo, dizer: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor está querendo que eu faça. Mas eu confio que o Senhor tudo pode. Eu sei da minha limitação. Eu sei quem sou eu. Mas eu também sei quem é o meu Deus. Eu sei que o Senhor pode, então aceito a missão. E às vezes não é uma missão muito difícil, não. E nem é uma missão muitas vezes de ordem do que você possa pensar, falar de Jesus para alguém. Às vezes Deus pode querer mexer, por exemplo, no teu bolso. No teu bolso. E nós fomos nas férias, foi no ano de 2019. Já falei isso aqui. Mas cabe como ilustração aqui para você entender. De férias e tal, estávamos em Florianópolis, em São José, mais propriamente. E conhecemos um casal que tinham vindo pela primeira vez ao Brasil. E eram argentinos. Um casal de jovens, com uma filhinha.
O nome do casal não me lembro, eu lembro o nome da menininha, porque eu brincava muito com ela, pequenininha assim. Ela chamava Alma. O nome, né, da menina, Alma. E eu falava, você é uma penada? Ela ficava brava, a menininha. E o que aconteceu? Deu problema. Eles estão num país, estrangeiros, primeira vez que vem no Brasil, estão confiando que tem um cartão que está funcionando, ficou tudo certo, tem algum dinheiro apenas já para gastar, muito pouco, e de repente o cartão trava. Ela trabalhava no banco, inclusive, entrou em contato com o país, foi no hotel, foi em todo quanto é lugar. Não, esse cartão só vai funcionar na hora que você tiver território lá, argentino, sei lá, no Paraguai parece que já funcionou, lá no Paraguai já funcionou. E esse cara entrou em pânico, mas ele não me pediu nada, mas imagina, dinheiro para pagar o hotel, ele tinha mais um dia para ficar, mais 2, comida, não conhecia ninguém no hotel que a gente estava. No hotel que nós estávamos, tínhamos nós, ele, mais outros hóspedes, poucos, e o único casal que ele conheceu, os amigos que ele fez ali de momento, fomos nós. Aí a consciência falei, a gente tem que ajudar ele. E agora? A gente tem que ajudar ele. E nós ajudamos ele, né? E ele falou assim, olha, quando eu chegar lá eu vou mandar o dinheiro para você. Eu falei, por favor, faça isso. Eu espero que você faça isso mesmo, né? Eu não sou rico, mas não deixe de fazer isso não. Mas aí pregamos o evangelho para ele. E eu falei para ele, olha, tem um texto que eu queria ler para você. Eu li lá em 1 de Pedro 3,17, que diz assim, se você tem bens neste mundo, teu próximo, teu irmão, está passando necessidade, e você lhe fecha as entranhas, como estará em você o amor de Deus? E às vezes Deus quer mostrar, ou Ele quer ver o teu amor mexendo no teu bolso. É isso que eu quis dizer. Agora, quando você vai ter que desembolsar dinheiro, vamos ver o que o dinheiro é para você. Se ele é um servo mesmo, ou se ele é um Deus na sua vida. E aí, eu falei para ele, então, eu queria que você soubesse primeiramente que o que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. Nós queremos glorificar a Deus e queremos que o amor de Deus seja visto em nós, essa luz, Lucas, que nós precisamos refletir. Eu quero que você de alguma maneira não olhe para mim nem para minha esposa e nós somos alguma coisa. Eu quero que você veja que o que nós estamos fazendo é Deus fazendo pela tua vida, porque você percebeu, falei para ele, que você depende de Deus. Você está num país pela primeira vez, você é estrangeiro, estava confiado talvez no seu cartão de crédito, mas Deus está dizendo para você que Ele cuida de você onde você estiver. Olha que coisa interessante. E Ele decidiu usar a nossa vida apenas para mostrar isso para aquele argentino, e vocês não vão acreditar, mas é verdade, eu quase batizei ele na praia. Quase. Eu já ia, vamos batizar agora? Ele falou, não, vou visitar a sua igreja. Eu falei, tá bom. Então. Mas disse que vem mesmo, vai saber, né? Esses dias eles conversaram com a Elaine aí. Diz que vai ser batizado aqui na minha igreja. Não sei. Vai saber, se um dia eu não vou estar com um argentino aqui. Olha ele aqui, ó. Foi interessante isso. E hoje de manhã eu falei do Ney, o Ney está aí, né? Cadê o Ney? Estava aí até agora. Ah lá, está lá. Comentei do Ney, ele está aí. Está na casa da sogra, né, Ney, agora, né? Então é isso, irmãos. Essa questão é bem por aí. Deus tem uma missão, ou tem muitas missões para você nesse ano 2020. Primeiro sermão 2020. Lembre-se de uma coisa. Quando Deus te chamar para a missão, olhe para você mesmo para você saber quem você é. Tenha consciência de si mesmo. E o que você vai encontrar é alguém que não é capaz. Mas ao mesmo tempo você vai olhar e dizer, quem está me chamando é Deus. E se Ele está me chamando, Ele me capacita. Ele é poderoso. E por último, a terceira coisa que Deus disse para Pedro é que ele não deveria ficar olhando à sua volta, mas que ele deveria focar os olhos para o alto. Olha o versículo 21 a 24, né? Versículo 21, Grazi. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Depois que Jesus fala para Pedro que ele iria morrer,
para glorificar o nome do Senhor, Pedro, vendo que o discípulo amado estava seguindo eles, Pedro já logo fez uma ligação e falou: e ele? Também vai ser assim? Já fez uma comparação. Já olhou para o lado e Jesus falou para ele: que te importa, Pedro? Se eu quiser que ele fique até que eu venha. Que te importa? É como se Jesus estivesse falando para Pedro assim: ô Pedro, para de cuidar da vida dos outros. Né? Faz a sua, irmão. Deixa cada um dos outros. Não é? Cada um no seu quadrado, irmão. Estou tratando aqui com você, você já quer saber o que vai fazer da vida do João ali? Espera aí, meu. Fica na sua. E às vezes nós fazemos isso, nós nos damos mal justamente porque quando nós recebemos algo de Deus, será que a pedra dele vai ser tão pesada assim que nem a minha? Será? E ele, Senhor, também vai morrer assim? Que nem eu? Vai glorificar o seu nome? Isso não te interessa, né? E às vezes esse é o problema. É a gente querer que os outros vivam da forma como nós achamos que eles devem viver. Quando nos bastaria e deve nos bastar, nós nos contentarmos como Deus fará com que nós vivamos. O que Deus faz para nós e a maneira como Deus nos chama e nos incumbe é o suficiente para nós. Demais a gente descansa no Senhor, não é verdade, irmãos? Porque se você ficar tentando olhar para a vida dos outros e tentar comparar a vida dos outros com a sua, ou achar que a sua pedra está muito pesada em relação ao do outro, ou que ficar fazendo juízo de valor de medida ali, isso não dá certo. Isso traz frustração para você, você começa a não focar mais naquilo que de fato você tem que focar, que é olhar para cima. Tem que olhar à sua volta. Olha para Deus, foca em Deus. Não tira os olhos do autor e consumador da sua fé. É Ele quem está te dirigindo. Né? E nós também devemos fazer a mesma coisa. Eu quero encerrar com uma ilustração que diz assim, que certa vez Jesus estava caminhando com seus discípulos, está na Bíblia não, viu, irmãos? Isso é heresia. E o Senhor Jesus parou assim debaixo de uma árvore, para descansar com eles. Isso para dizer ao final sobre para quem de fato você está fazendo as coisas, né? E Jesus então descansou um pouco, aí falou: bom, vamos seguir novamente. Cada um de vocês aí, por gentileza, pega uma pedra e carreguem por mim. Aí cada um pegou uma pedra para carregar por Jesus. Tiago pegou uma, Bartolomeu, os demais tal. E Pedro pegou uma pedrita assim, né? O nome dele já é Pedro. Pedro era o cara, né? Tá, pedrinha, todo mundo carregando a pedra e ele brincando lá de bolinha de gude. E daqui a pouco Jesus falou: ó, vamos dar mais uma paradinha agora, deu 12:30, parou assim em outra árvore. E de repente os caras olharam assim, tinha transformado pedra em pão. Jesus falou: a hora do almoço, né? E Pedro ficou com um pãozinho de queijo desse tamanho assim. Aí, daí, né? Chega ele: ô Tiago, dá um pedaço. Não, cara, isso aqui é meu almoço, meu irmão. Isso aqui foi o que Jesus preparou, cada um na sua aí. Agora não tem jeito, né, e tal. Pedro falou: puxa, comeu lá. Aí Jesus falou: vamos seguir viagem, né? Peguem uma pedra novamente, cada um de vocês, e carregue por mim. Pedro já foi lá e pá, falou assim: o jantar está garantido. Eu não almocei, mas o jantar eu vou garantir. Pegou uma baita de uma pedrona e tal, e fim da tarde, Pedro: Jesus, estou com fome, né? Onde é que vai ser a janta? Jesus falou: ó, faz o seguinte, chegaram assim na beira da praia, joga essa pedra aí, né, no mar. Joga a pedra no mar. Pedro jogou a pedrona, já ficou esperando se transformar num peixão, né? Ficou lá. E nada. Com a pedra só. Os discípulos já estavam indo longe assim: oh, Jesus, minha pedra não transformou em comida. Jesus falou para ele: Pedro, por quem que você está carregando a pedra? Olha que lição que tem aí. Por quem você faz o que está fazendo? Que nós façamos o que tivermos que fazer, irmãos. Qualquer missão que Deus nos der nesse ano, para a glória do Senhor. Que nós confiemos de que nós temos limites, mas que nós confiemos em Deus. Não há limites
para o que Deus pode fazer em nós e por meio de nós, amém? Não há limites. E que nós não fiquemos fazendo nenhuma comparação com ninguém, porque isso não nos leva a nada. Apenas aceitemos a missão que Ele nos deu, porque a gente faz isso para a glória dEle, né? Afinal de contas, para quem é que a gente carrega a pedra? Se você não lembrar da pregação, você lembrando dessa ilustraçãozinha, talvez venha alguma coisa na sua mente. Que o Senhor muito nos abençoe com essa simples palavra, amém?